No dia de hoje, o Luciano iniciou falando que muitos aproveitam o feriado para viajar, correto? Muitos de nós, muitos da nossa congregação, da nossa comunidade, da PIBJC, aproveitam mesmo para poder viajar. Mas a gente sabe que no feriado, nesse período, é o feriado de carnaval, onde o mundo celebra a carne. E no dia de hoje, eu queria compartilhar com você um pequeno trecho de uma reflexão que um teólogo escreveu, para que a gente possa entender um pouco sobre isso. Porque também não dá para a gente, como diriam as pessoas do mundo, ficar passando pano, ficar aliviando para esse tipo de celebração que está acontecendo do lado de fora, não é desse templo, é do lado de fora da igreja, porque a igreja somos nós, cada um de nós, quando a gente se reúne com o povo de Deus, somos igreja. E essa celebração que acontece do lado de fora, ou seja, do lado de fora das vidas da igreja, ela é uma celebração contra a vida da igreja. E por causa disso, eu vou ler um pedacinho dessa reflexão. E diz assim: por aqui, quem quer pular carnaval está atrás de alegria. E alegria é a marca do brasileiro. Alega-se. Alegria é a prova dos 9, dizia Oswald de Andrade. Previsivelmente, este brasileiro, puritano aqui, acha tudo isso uma grande balela. O carnaval é a festa dos desesperados, que sempre foi o mundo do brasileiro. A vontade de cantar, dançar, beber, rir, cair, ter relações sem compromisso, beijar todo mundo e se esbaldar até morrer, gastar tudo, esticar-se, arriscar-se, estourar os limites, esquecer da vida miserável em um país que anda em círculos, morrer, basicamente. Carnaval é um grito de desespero. Mas o que esperar de um pastor evangélico? Ou do povo evangélico? Estamos aqui para isso mesmo, para chamar a farsa de farsa. Há tanta alegria no carnaval, quanto há na pinga brava. Não é que não gostemos de festa, é que esperamos uma festa de verdade, uma festa com Deus. Será que essa festa existe? E esse texto ele continua, depois eu posso, quem se interessar, eu posso até dar a referência do autor, que é um autor que é teólogo, que escreve para alguns meios cristãos, que estão aí dispostos na internet. E ele faz uma reflexão sobre o carnaval, e eu achei muito interessante esse posicionamento, que é um grito de desespero. Será que você conhece alguém, que está gritando, desesperado, tentando gastar a vida ou morrer nesse tempo, e que precisa escutar algo novo? E por isso eu vou falar para você, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia aí em 1 Pedro 1, os versículos 14 a 16. Se você tem uma Bíblia aí, eu vou usar a NTLH, 1 Pedro, carta de Pedro. O apóstolo Pedro é um homem que passou por um processo de conversão tremendo, Ele se converteu vendo Jesus, mas se converteu de novo vendo Jesus ressuscitado. E nos versículos que eu vou ler agora junto com você, acho que já está aí, sede santos. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você, que é da igreja, você que nos acompanha, completamente diferente daquilo que o mundo fala. A palavra de Deus ela vai falar em vários textos. Se você procurar sobre santificação, sobre santidade, sobre o que é ser santo, você vai achar vários textos, várias indicações sobre como ser santo. E a proposta
é que você realmente possa ter êxito nessa missão que Deus te dá. Sede santos, lá em 1 Pedro de 1, no capítulo 1, nos versículos 14 a 16, vou ler com vocês agora, não sei se todo mundo achou aí? Amém? Amém. Então vou ler aqui na NTLH, para vocês entenderem o que diz aqui. Esse trecho, na minha Bíblia, diz que é um bloco, né? Então a Bíblia, para facilitar o nosso entendimento, ela é separada em blocos, e começa esse bloco no versículo 13, dizendo assim, no meu tem título, mas no original não tem, tá? Então o título que diz aqui é uma vida santa, mas eu queria que a gente se concentrasse em 2 versículos, de todo esse bloco, a gente se concentrar em 2 versículos, diz assim: sejam obedientes a Deus, e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse texto, ele é proposto pelo apóstolo Paulo, preocupado com a qualidade de vida do crente, ou do cristão. Ele, preocupado com essa qualidade, ele ordena, ou seja, através da escrita do apóstolo Pedro, Deus, ele se revela falando: olha, é uma ordem, vocês precisam ser santos como eu sou santo. Deus está falando com o povo dele. Procura levar uma vida de santidade. Procura levar uma vida que é santa. A noiva, quem é a noiva? Somos nós. Estamos aguardando quem? O noivo, não é isso que a Bíblia diz? Que o nosso noivo, ele vem. Ele vai vir. Então a gente precisa estar pronto, preparado, para essa chegada iminente do noivo. Ele quer ver a noiva separada, né? Os homens que já casaram aqui, sabem a expectativa que o noivo tem de ver a noiva, e existe a cultura que o noivo não deve ver a noiva antes daquele dia, não deve ver o vestido antes daquele dia, o vestido deve ser branquinho, né? Uma noiva preparada, adornada, para recebê-lo naquele grande dia. Por isso a preocupação do apóstolo era em recomendar que os crentes se livrassem da influência do mundo, e buscassem santidade na vida cristã. O mundo, ele tenta influenciar nós, a nossa mente, a nossa ação, a nossa postura, aquilo que a gente faz. A santificação do cristão e também da igreja, ela é obtida através de meios estabelecidos por Deus. Que meios são esses? Será que você sabe? Quais são os meios que Deus estabeleceu para que você tenha uma vida santa? Para que a igreja tenha uma vida santa? Será que você sabe esse meio? Então eu vou falar um pouquinho aqui para você sobre isso. Existe um ponto de partida da santificação, que é o sangue de Cristo sobre a sua vida. O sangue de Cristo, ele é o ponto de partida de tudo que começa da santidade. Esse sangue, ele foi derramado lá no Calvário. Jesus, ele, através do sangue derramado, ele faz jorrar o que sobre a sua vida? A graça está disponível o tempo inteiro, uma graça que está aí sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um de nós. É a primeira fase, né? Quando você recebe a graça, e você, pecador arrependido, ou seja, você se arrepende diante dessa graça, você recebe o quê? A primeira fase da santificação. É a primeira fase. Você aceitou a Jesus, entendeu o sacrifício dele, recebeu a
graça da salvação. Mas a palavra de Deus, ela continua, porque é uma obra contínua. Ela é uma obra contínua. Ela vai enchendo a vida do crente. Você vai se alimentando espiritualmente. Não é assim que a gente faz? A gente procura, pelo menos, é o mínimo que você precisa fazer, é ler pelo menos um versículo durante a sua semana, após o culto de domingo. Porque se você não se alimentar, vamos dizer que você faça um jejum de 7 dias. Será que você fizer um jejum só bebendo água, né? Não é sem nada não, só bebendo água durante 7 dias, como é que você vai chegar no outro domingo? Você vai chegar bem? Não, né? Provavelmente você vai chegar muito abatido, talvez nem chegue, dependendo da pessoa, nem consegue sobreviver. Assim também é com crente. Se você não se alimenta, você vai ficar desfalecido. Então, para você se encher da graça e do conhecimento do Senhor, você precisa buscar a palavra de Deus. Para completar a obra de santificação do crente, temos o quê? A atuação de quem? Quem que é Deus que está na nossa vida, habitando em nós, que nós fazemos moradia dele? É o Espírito Santo. Você precisa dar liberdade para o Espírito Santo falar com você. E ele vai falar. Ele fala comigo, olha Rodrigo, isso daí está errado. Quantas vezes, né, uma palavra que a gente fala para o nosso filho, para a nossa esposa, uma ação que a gente tem dentro de casa ou no trabalho, o Espírito Santo acende aquele sinal de alerta, está errado isso, está dando errado isso, olha, isso está errado, você precisa se moldar aquilo que Deus fala. Mas o que significa a expressão sede santos? E aí eu queria refletir sobre sede santos. Eu comecei a fazer uma breve exposição, para você entender que existe um início, mas você que já passou desse início, você que está aqui comigo, que está seguindo, para cumprir essa ordem, a gente precisa compreender o significado do termo santo. O que quer dizer santo? Nossa, é uma palavra tão comum, tão usada na Bíblia, uma palavra que a gente entende, mas que às vezes a gente não reflete sobre o significado dela. O santo vem de uma raiz do grego, quer dizer separado. Já viu alguma coisa que está separado? Eu não sei, vocês, lá na minha casa a gente tem costume de separar a escova de dente. A gente guarda ela, põe num potinho, só para ser usada naquele momento. Eu não uso a escova de dente para escovar outros objetos. Eu não uso a escova de dente para limpar a roupa, para limpar o sapato quando está sujo, e depois escovo meu dente. Isso é nojento, isso é horrível, não é? Você não deve ter esse costume também. Algumas pessoas têm coragem de dividir a escova de dente. Isso é até uma questão que algumas pessoas perguntam antes de casar. Você vai querer usar minha escova de dente ou não? Né, os casados para sempre estão rindo aí. Porque imagina, né? Uma pessoa foi criada com um costume e tal, mas aquele objeto é separado para um tipo de coisa. Eu estou só dando um exemplo do que é separado. No Antigo Testamento, se você for lá, olhar aonde tem as leis que eram para adoração no templo, tinham os objetos que eram usados especificamente para fazer culto ao Senhor, separados. Eles eram santificados. No hebraico vai ser a palavra kadosh. E no grego, a palavra hagios. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido. E apesar disso, essa palavra, essa ideia de ser separado para consagração e não para santificação, era uma ideia que era usada também por povos pagãos. Povos pagãos também usavam isso para adorar os seus demônios, os seus supostos deuses, porque não existe outro Deus além do nosso. Eu sei que vocês já sabem disso. Mas é bom sempre a gente lembrar que não existe nenhum Deus além do nosso Deus. Ele é o único Deus manifesto em carne e osso, que tem um Filho chamado Jesus e que deixou entre nós o Consolador. A gente nunca pode se esquecer disso. E talvez alguém possa
Às vezes falar bem assim, mas existe uma guerra espiritual, sim, mas é pela nossa carne. Essa guerra está agindo em nós e não contra Deus, porque Deus ele é vitorioso. Jesus já ganhou essa batalha. No Novo Testamento, as palavras têm sempre o sentido de consagrar-se a Deus, santificar-se. Santo quer dizer separado. Santificar quer dizer separar. Santificação quer dizer separação. Esse é o significado. Se você não entendeu, você precisa entender que é algo que está separado para fazer uma obra específica. Então, quando você fala, vou santificar-se, vou santificar-me, você está propondo o quê? Separar para fazer uma obra de glorificação ao Senhor. Obrigado, Luciano. Obrigado, meu irmão. Isso é tão importante, é tão precioso isso. É algo especial. Imagina você usar um objeto, ou seja, algo para fazer que é especial. Você ir lá, talvez você tenha suas louças, né? A maioria de nós temos louças. Alguns de nós têm louças especiais para momentos especiais. A gente tem aquilo do dia a dia, mas a gente também tem objetos especiais. E Deus não nos trata como objetos, mas Ele quer que nós nos separemos desse mundo. Então, para cumprir essa ordem, nós precisamos entender como que Deus é santo. A gente entende que é para ser separado. Mas e como que é esse Deus? Olha, ele fala bem assim, ó, sede santos como eu sou santo. Então existe um indicativo. Olha, é para você ser como eu, para você se espelhar em mim. Não é isso que a palavra de Deus fala aqui, em 1 Pedro 14:16? Sejam obedientes a Deus, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Deus é santo. Então, para você cumprir essa ordem, né? Qual é essa ordem? Sejam santos porque eu sou santo. É uma ordem, uma ordenação. Deus ele está te enviando, te mandando para você andar em santidade, para você se santificar, como Ele é santo. E como que Ele é santo? Você já entendeu que santificar é separar. Mas como é que é esse separar? Como que é que Deus é santo? Você precisa compreender como Deus é santo. E aí eu vou falar da origem dessa palavra. Originalmente, no contexto bíblico, representa Deus que é separado de tudo mais por causa da sua perfeição. Deus, Ele é perfeito. Você olha para Ele, eu, por exemplo, todos os dias, principalmente quando eu vou expor a palavra aqui, quando eu vou pregar, como eu sou imperfeito. Como eu preciso me santificar. Isso é algo que não tem fim. Ela vai ser contínua. E a gente olha para a palavra de Deus e isso corta a gente no meio. Separa a nossa alma do nosso corpo, do nosso espírito. O amor e a santidade fazem parte da essência de Deus, ou do caráter de Deus. A santidade é um dos atributos morais de Deus. Quando a gente está lá no seminário, quando você pegar um livro teológico, alguém vai falar bem assim, nossa, esses são os atributos morais de Deus. Tem alguns atributos que são comunicáveis. Ou seja, que você e eu conseguimos, né, interagir com Deus. E outros que só Ele. Por exemplo, onipresença. Você não consegue estar em todos os lugares, né? Por mais que o ser humano tenha criado lá o Big Brother, que está vendo, filmando tudo, que dá uma impressão de que você vê tudo, um programa onde está vendo tudo, que a gente poderia ter a ideia, nossa, é assim que Deus está me vendo? Não, Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, é um atributo incomunicável, mas um atributo moral comunicável é a santidade. Mas é com qualquer pessoa? É com qualquer criatura de Deus? Não, é apenas com você que já aceitou o sacrifício de Jesus. Então, Ele quer se comunicar, Ele quer entregar para você algo, Ele quer
inserir na sua vida algo diferenciado, algo especial. A santidade de Deus é perfeita porque Ele é perfeitamente bom. Por isso dizemos que Deus é santíssimo. Assim como Ele é santo, exige também a santidade de seus filhos. Sim, é um amor que exige uma ação de resposta. Essa entrega que Jesus fez para mim, para você, para cada um de nós, ela exige uma resposta. E qual a resposta? Olha, não dá para viver pecando. E esse é um grande sinal da nossa conversão. Quando a gente peca, a gente se arrepende, a gente se incomoda, a gente muda de direção, a gente não quer viver pecando. O pecado estava dentro de nós, e aí quando a gente é salvo, ele sai de dentro de nós, mas ele continua sujando as nossas roupas, sujando a nossa volta. Ele não fica mais dentro de nós. Ele já saiu, ele já está do lado de fora, ele não está mais em você, ele não faz mais parte da sua essência como cristão. O pecado é algo que você não tem mais na sua vida de forma permanente, é momentâneo, todo salvo é assim. Por isso que ele trata a gente como santos, e nós somos santos. E tem algumas pessoas que vão se referenciar àqueles que foram escolhidos pelo Senhor para ser os 12 apóstolos como santos, São Paulo, São Pedro, São João, tudo bem, mas poderia falar o Santo Luciano, o São Luís, né? E tem São Luís, né? O São Renato, né? A gente poderia falar um para o outro, usar esse atributo, porque nós devemos buscar ter uma vida santa. A gente precisa entender que Deus, Ele é santo, ou seja, Ele é alguém que exige a santidade. Ele fala bem assim na palavra de Deus: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Sede santos porque eu sou santo. Deus é santo num grau. Se a gente fosse qualificar esse grau, é um grau infinito. Um grau de perfeição infinito, eterno, perfeito. O que nos impulsiona à santidade e à perfeição é quando amamos aquele que nos amou primeiro. Isso nos dá um impulso. Quando a gente declara o nosso amor a Jesus, a gente fala: eu vou me livrar desses pecados que tentam se apegar em mim. Isso é por amor que a gente faz, uma resposta a esse amor de sacrifício. E você pode ensinar para alguém isso. Isso é discipulado. Mas, para cumprir essa ordem, sede santos como eu sou santo, precisamos compreender como obedecer a ela. Mas como é que eu vou obedecer? Como que eu vou obedecer? Pastor Rodrigo, está muito difícil. E eu vou falar para você que não é difícil, é impossível. Como assim? Impossível? E você está propondo que eu obedeça a uma ordem impossível de ser obedecida? Eu não estou propondo, eu estou obedecendo. É Deus que propõe isso para a gente. E a gente não pode produzir essa santidade. Eu não produzo santidade na minha vida. Nenhum de nós produz isso. Isso é algo que vem do alto. Existe o propósito de Deus. Lá em Efésios 1:4 está dizendo assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis, ou seja, digno, né, de não receber nenhuma reprimenda, ou seja, nenhuma correção. Deus vai olhar para você e vai falar: muito bem, Renato, você chegou ao meu nível. Muito bem, Luciano, você chegou ao meu nível. Isso é algo tremendo. Muito bem, Jordã, você chegou ao meu nível. Muito bem, Mariano, você chegou ao meu nível. E Deus, Ele quer essa santidade. Ele quer olhar para você,
porque ele tem esse propósito eterno. Não é de agora que ele está pensando nisso, não. Tem muitos anos. Talvez nem tinha tempo ainda. Estava no outro tempo, no Kairos. Fora desse tempo nosso. Nem existia terra, nem sol. E ele já imaginou que a gente seria santo. Uau! Essa é uma verdade que você não pode abrir mão. Embora já sejamos santos para Deus, por quê? Se Jesus já nos salvou e já derramou sangue na cruz sobre nós, quando Ele olha para a gente através desse filtro que é o sangue de Jesus, nós já somos santos para Deus, porque fomos separados do mundo quando vamos a Jesus Cristo e nos tornamos filhos de Deus por adoção. Uau, que tremendo! Então quer dizer que quando eu aceito a Jesus Cristo, eu automaticamente recebo esse batismo e sou santificado? É assim, começa ali aquele processo eterno. A palavra de Deus lá em João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Aqueles que creram têm direito de ser, não filho adotado, é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você pode sim ser filho de Deus. Isso é tão especial. A santificação segue o seu curso, porque ela é dinâmica, isso é, progressiva e gradual. Não começa lá no ápice. Por exemplo, se você for alguém que teve um processo de conversão igual a mim, eu deixei de fumar, deixei de beber, deixei de usar drogas, mas para Deus isso não é suficiente, isso é pouco, isso é só o começo. Isso são aquelas sujeiras grandes, que caíram no começo, mas tem coisa que está lá dentro, e que Deus ainda está tirando, limpando, porque tem muita sujeira, nos caminhos da mente, porque Deus, Jesus ele fala bem assim, olha, eu quero que você mude a sua mente, eu quero que você mude o seu ser, é muito além do que você produz, é o seu ser, você ser santo. A palavra de Deus ela vai falar que aquilo que nos suja, não é aquilo que sai, não é o que está do lado de fora, mas é aquilo que está dentro. Então, a palavra de Deus, ela quer nos limpar por dentro, ela quer fazer uma higiene por dentro, fazer uma lavagem cerebral, por mais que alguém possa achar que isso é algo ruim, mas limpeza é bom, e Deus gosta. Deus gosta de limpar, Deus gosta de nos purificar. Sabe o que é você beber uma água limpinha? Aquela água que o pessoal fala de filtro de barro? Água fresquinha. Tem um episódio na palavra de Deus que Davi fala para os amigos dele que estão lá durante uma batalha, nossa, eu estou com vontade de beber água daquela fonte, e eles saem para ir buscar água numa fonte limpa, que devia ter algo especial, devia ter algum sabor, algum nutriente, eu não sei, mas devia ser algo muito bom, para Davi desejar beber a água daquela fonte. Existe uma fonte, que é limpa, e Deus quer nos purificar, para que a gente seja essa fonte, que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, eu queria conversar com o Renato, eu queria conversar com a Mariana, eu queria conversar com o Jordão, porque ali tem paz, ali tem refrigério, ali tem refrescância. Tem outros irmãos, tá? É porque eu estou olhando. Tem o Tiago também que está. Tiago, ele fala pouco, mas é um cara de Deus. E eu gosto muito dele. É o nome do meu irmão. Todavia, temos que cooperar com ele se quisermos progredir crescendo na graça. Cooperar, então quer dizer que Deus, ele não vai fazer tudo sozinho. Se nós temos que cooperar, existe algo que você e eu podemos fazer.
Lá em Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo em Romanos, se você ler a carta de Romanos, é uma teologia sistemáticazinha, explicando tudo. Então existe algo que eu e você, que somos crentes, que somos salvos, que nos denominamos cristãos, e aqui a gente pode falar, a gente é cristão batista, né? Que gosta de dizer que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então tome isso para si. Cadê o seu sacrifício santo, agradável a Deus? Sacrifício vivo, de morrer para você mesmo. Para a sua vontade, para deixar a vontade de Deus ser permanente. Isso dói. Quando você olha para alguém que está em luto pela morte da outra pessoa, ela tem a eternidade ainda, a pessoa que partiu. Agora morrer em vida, morrer não é de qualquer jeito, é morrer para você mesmo, para que o Deus vivo sobressaia na sua vida. É essa a forma de você cooperar com o Espírito Santo, não se moldando a esse mundo. Então você não pode se dar o luxo de levar uma criança para um baile de carnaval na escola. Você não pode aceitar esse tipo de cultura que ensina mentira, destruição, perdição, que vai contra a vontade de Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Cada um de nós foi criado para glorificar o nome de Deus, para refletir a imagem santa que Jesus tem. 1 Pedro 1,15 diz: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Ou seja, vocês e eu temos que fazer o contrário do que a nossa carne quer. Tem um texto clássico sobre as obras da carne. Não está aí no slide, mas eu vou ler para vocês. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Está lá em Gálatas 5:16. Porque o que a nossa natureza humana produz, quer, é contra o Espírito quer, é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Você precisa entender que existe uma guerra em nós. Não adianta você falar que é culpa do externo, é nossa, a nossa carne. Não joga a culpa para o outro, não joga a culpa para o demônio, por mais que ele seja culpado de muita coisa. Esta guerra é nossa, é nós que precisamos assumir a responsabilidade e sermos protagonistas na vitória que Deus está nos dando. Não somos mais escravos do pecado. As coisas que a natureza humana produz, diz lá no versículo 19, continua assim: imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas, semelhantes, similares a essas. Volta e meia, um de nós coloca a cara naquilo que Deus já botou para fora de nós. Nenhum de nós está livre disso. Mas o que fala é que
continuamente isso vai diminuindo, cada vez menos. Então, é claro que aquele que se converteu na hora da morte, ele vai ter um processo na eternidade. Eu não sei como que é, mas eu sei que o céu é o limite. O céu é o limite da santificação. A gente precisa se esforçar para alcançá-la, se colocando como sacrifício vivo, e a gente vai ser recompensado pelo esforço. Sabe, a gente é recompensado. Ah, mas pastor, como assim a gente é recompensado? Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor, não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Colossenses 3, 23, 24. Jesus não mente. Ele vai te dar uma recompensa por todo o sacrifício que você pagar o preço. Você precisa pagar um preço. Se sacrifica para ser santo. É uma grande responsabilidade. Todos nós, sendo pastores, diáconos, presbíteros, líderes de louvor, líderes de célula ou não, todos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O mundo que está lá fora, celebrando essa festa da carne, ele quer ver, ele cobra a prova da nossa fé pelas nossas ações. Por isso que quando você erra, o irmão fala, aquele que ainda não se converteu, fala assim: está vendo? É crente, é pastor, está vendo? Olha lá, vive na igreja. Porque eles querem ver, há um desejo de ver a santidade em nós. Em Apocalipse 22, 11 está escrito que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, e que o santo continue a ser santo. Amém? Como tem sido a sua conduta? Qual tem sido o seu testemunho cristão? Você tem procurado ser diferente na sua conduta? Dentro e fora de casa? Agora, você que quer ter uma vida santa, santificar-se, continuar nesse processo e receber do Senhor suas recompensas, vou desafiar você a ficar de pé. Se eu tivesse sentado, eu também ficaria. Você quer ficar de pé? Porque essa é um desafio que todos nós precisamos encarar todos os dias, cada um de nós. Você quer ter uma vida santa, santificar-se, receber essa recompensa que o Senhor Jesus vai te entregar lá no céu, o galardão? Agora eu quero falar com você que ainda não decidiu seguir Jesus. Você sabendo que há recompensa nessa vida, você quer receber essa recompensa? A oportunidade está dada. Você que está aí me acompanhando, se você está vendo no dia de hoje ou em outro dia, se você quer, faz essa oração. Eu vou fazer uma oração aqui por mim, liderando a congregação, e por você também. Todos nós. Uma vida santa depende unicamente e exclusivamente da nossa entrega a Jesus. Há muitas recompensas para aquele que serve ao Senhor. Não são as do mundo, não são prazeres momentâneos, mas são recompensas eternas. Vamos orar? Agora eu vou desafiar você aí, que está aí nesse momento junto comigo. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, eleva seu pensamento ao Senhor agora. Senhor Deus, nós aqui diante de Ti, Pai, clamamos, Pai, para que o Teu amor, que foi derramado naquela cruz, cubra as nossas vidas, Pai. Ó Jesus Cristo, quero clamar, Senhor, por cada um aqui reunido e por todos aqueles que acompanham a gente pelo vídeo, Senhor. Uma oração muito simples, mas nós cremos que o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus eterno,
que responde às nossas orações. Em unidade, Pai, queremos pedir que o Senhor nos santifique, Pai. Lança fora todo pecado, Pai. E agora, nesse momento, nós pedimos perdão, Jesus. Oh, Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas misérias, cobre a gente com teu sangue, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Pai. Oh, Jesus Cristo, eu quero clamar, Senhor, livra, Senhor, a gente de todo vício, de todo mau pensamento, de todo desejo maligno, Pai. Por favor, Pai, livra o nosso coração, livra a nossa alma, Pai, de todo desejo de morte, de toda ofensa, de toda ganância, de toda falta de fé. Oh, Jesus Cristo, vem com o teu Santo Espírito, derrama o teu amor, Pai, para que a gente possa amar as pessoas como o Senhor amou, Pai, para que as pessoas possam olhar para nós como um sacrifício vivo. Diante de Ti, Pai, nós queremos fazer essa entrega, uma entrega total aos pés da Tua cruz, Pai. Oh, Jesus Cristo, livra de nós, Pai, livra da gente, Senhor, livra a gente desses pecados, livra-nos, Senhor, dos nossos pecados, dos maus pensamentos, Pai, daquilo que ninguém vê, tira de nós, Senhor. Por favor, Senhor, nos purifica, passa a gente no filtro do sangue da cruz, Pai, passa novamente, passa quantas vezes for necessário. Oh, Senhor, que a gente possa ser encontrados santos, justos, irrepreensíveis diante do Senhor. Queremos Te adorar, queremos buscar o Senhor, para que o Senhor possa ser glorificado. Oh, Jesus Cristo, não permita que a gente envergonhe o Teu nome. Nós queremos viver unidos com o Senhor e uns com os outros, Pai. Um amor vivido em comunidade. Ó Jesus Cristo, completa a Tua obra em meus irmãos e em mim também, Senhor. Completa essa obra, Pai. Vai completando aquilo que está faltando, vai derramando, Senhor, aquilo que está faltando, Pai. Derrama a Tua graça mais e mais, Senhor. Faz a gente sair daqui, Senhor, cheio de arrependimento, buscando a presença e o Teu amor. Senhor, aqueles que ainda não decidiram pelo Senhor e que estão decidindo agora, Senhor, eu oro para que eles recebam a Tua salvação, Pai. Que eles recebam a Tua salvação, que é contínua, Pai. Se existe alguém aqui nesse auditório que quer ser salvo, que quer tomar essa decisão agora, levante sua mão aí, onde você está. Se você está se sentindo tocado aí na sua casa, manda um sinal. Tem um QR Code que a gente sempre coloca nos nossos cultos. Você pode pedir oração. Se você quer aceitar Jesus, não resista, porque a vida santa, ela é cheia de recompensas. Ela é uma vida digna, cheia de justiça, cheia de bondade, cheia de alegria verdadeira e eterna. Ela permanece, ela dá alegria, ela dá continuidade, ela dá resiliência. E é por isso que nós cremos que o Senhor está conosco, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor é o nosso Deus perfeito e santo, que nos dá condições de sermos santificados e sermos santos. Ó Senhor Jesus, nós agradecemos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor complete essa obra em cada vida presente aqui, Pai, e que está escutando esse culto em sua casa, Pai. Ó Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor complete também em mim a Tua obra, Pai, em minha família, que todos nós possamos receber a obra de salvação e santificação em nossas vidas, Pai. Cada um de nós possamos receber a coroa que o Senhor tem guardado para nós, e o galardão que o Senhor tem reservado, e sejam muitos, ó Jesus, daqueles que o Senhor tem separado para a gente falar do Teu amor, que o Senhor abra as portas desses corações. Senhor, tem misericórdia desse mundo que se entrega ao pecado.
que nós possamos ser ponte para ligar o Senhor, que a gente possa ser fonte da presença do Senhor, que a tua igreja possa apontar os caminhos de salvação, Senhor, através do teu amor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos, para que milhares e milhares de pessoas possam se achegar ao Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e abençoo. Amém.